ciclones, chuva torrencial, tornados. Se você já passou por uma situação de emergência, esteve perto de alguém que passa ou acompanha o clima, sabe que a todo momento, em algum lugar do mundo, o tempo está impactando na vida das pessoas. Se você ficar sem energia elétrica e internet, como vai saber o que está acontecendo ao redor do mundo? Nos dias de hoje, ficar sem um rádio de emergência é o mesmo que ficar sem internet. Por isso, a partir de hoje, irei focar neste segmento de rádios, trazendo opções de marcas e modelos, além de como usar as funções desses pequenos rádios portáteis que, ao longo dos anos, permanecem como importante meio de comunicação para diversas situações. Você pode estar se perguntando, mas Fábio, se faltar luz e internet, as emissoras de rádio também estarão fora do ar. Errado. Hoje, uma boa parte das emissoras usam geradores e painéis solares em seus transmissores. Por isso, um rádio pode fazer toda a diferença em momentos de dificuldade. Hoje vou apresentar o rádio de emergência da CEIM modelo 375, que possui bateria de 4.000 mAh e pode carregar o seu smartphone, porque ele também é um power bank. Tem alarme SOS, painel solar, lanterna, painel de iluminação e pode ser usado com 3 pilhas AAA. Prepare-se para um unboxing, review e manual deste pequeno rádio. Um rádio de emergência fácil de manusear. Modelo 375, vamos desvendar este rádio, que é um rádio bem legal, a aparência dele pelo menos é bem legal em relação às funções que ele tem. Eu mostrei na quarta-feira, para quem acompanhou o vídeo anterior, uma série de rádios da CEIM, uma empresa aí que fabrica há mais de 29 anos, quase 30 anos, rádio para diversas marcas no mundo. E este aparelho aqui, tem uma bateria de 4.000 mAh, pode funcionar com power bank, pode utilizar 3 baterias AAA, carregamento por USB, painel solar, manivela, alarme SOS, painel de iluminação. Então, olha, é um rádio que promete aqui. Vamos ver se ele atende às nossas expectativas. Aqui nós temos o cabinho de carregamento e a alça do aparelho para você colocar aqui e ficar com o rádio mais seguro pela alça. Temos um manual de instruções. O manual está em inglês de um lado e do outro lado está, creio que em alemão aqui, isso aí. E aí você tem aqui no final as informações do aparelho FM de 87 a 108 MHz. Ele não tem a banda estendida, então se você está numa região que já tem as emissoras na banda estendida ou vai ser migrado emissoras da banda estendida, do AM para a banda estendida, então este rádio não vai ter aí a possibilidade de escutar de 76 MHz a 87 MHz. Ele começa em 87.5, ok? Então vamos dar uma olhada no modelo 375, numa cor laranja muito bonita. Vocês podem ver que o acabamento do rádio é muito bom. Ok, ele tem aqui um aviso, um adesivo aqui avisando a respeito do tempo de toque aqui na tecla para poder ativar e desativar o bloqueio das teclas do rádio. Então na parte frontal temos o botão de sintonia, de selecionar as bandas. Aqui o botão de sintonia, para deixar o rádio sem som ali, mudo ou as teclas travadas, volume mais e menos, botão SOS, botão de liga e desliga. Aqui nós temos aqui, eu achei bem legal isso aqui, ele vai medir quando você liga na energia,
eu vou mostrar em seguida. Ele mostra aqui aonde está o nível de bateria e quando você está carregando ele vai dando ali quantos por cento já da bateria foi carregada. Achei bem legal essa função dele. Aqui na lateral, a entrada para os fones. Deixa eu abrir aqui. Saída USB para carregar outro aparelho, carregar seu smartphone. E a entrada tipo C aqui para você fazer o carregamento da bateria interna. Ele tem aqui na parte superior, vou tirar esse plástico aqui, o painel solar. Aqui também ele funciona como painel de iluminação, levantando essa parte aqui. Nós temos a manivela, achei ela bem grande, para você fazer o carregamento do rádio por manivela. E aqui, ó, você pode colocar 3 pilhas AAA. Bem aqui no cantinho aqui, ó, vocês podem ver que tem aqui, ó, um orifício aqui para você fazer o reset do rádio. Caso em algum momento este aparelho possa apresentar algum travamento, congelamento, você faz o reset aqui e coloca o rádio novamente nas configurações de fábrica. Temos aqui na parte lateral, a parte superior aqui, ó, 3 níveis de lanterna. Ele acende 1, 2 e 3. São as 3 luzes que fazem a lanterna deste rádio. Vamos esticar a antena. Ela deve ter em torno de uns 45 centímetros. É uma antena aí que é 360. Aqui ela gira aqui, ó. Tá batendo aqui nos monitores, ó. É uma antena 360. Depois nós vamos testar lá fora a recepção deste rádio e vamos ver como ele se sai ao ar livre, porque aqui dentro, quem acompanha o canal já sabe, não tem como receber sinais. Vamos ligar então. Ok, vamos ver até que volume ele vai. 32. O chiado dele é bem suave, não é estridente nem nada, pois com o rádio a gente vou testar o som dele para ver como o alto-falante se sai. Então nós temos então a função aqui de sintonia, ó. Vamos ver se ele faz aqui alguma busca automática. Sim, apertando você tem a busca automática do rádio, ó. Como eu estou com a antena baixa, não vai sintonizar nada aqui. Só a rádio local, que é em 105 MHz. Olha aí. Itapema 24 para as 9. Olha aí, tá recebendo o sinal da Itapema com a antena. Para quem não sabe, tá chegando no canal pela primeira vez, eu tô a 45 quilômetros em linha reta das torres de FM de Florianópolis. Então, aqui cheio de LED na volta, na frente do computador aqui, desktop, recebeu o sinal de uma emissora. Com esse sinal que ele está recebendo, é um bom sinal. Bom, aqui então, se eu apertar neste botão, eu deixo ele mudo, ó. E se eu apertar por 2 segundos, eu ativo o travamento das teclas. Então vamos desativar. Então aqui nós temos o volume, temos o botão de sintonia, as bandas. Deixa eu ver aqui, vamos testar as bandas. AM e ondas curtas. FM, AM e ondas curtas. Ondas curtas é o seguinte, gente. Depois que você sintoniza, você aperta por 2 segundos, entra em ondas curtas. Ó, ele vai mudar a banda. Vai mudar novamente. Sempre apertando 2 segundos, ó.
E assim você vai mudando todas as frequências, todas as bandas, para facilitar. Então ele vai de 3.2 até 20 MHz. Perfeito. Olha aí, ó. Porque o teu Deus não é homem, o teu Deus é poderoso em cima, o teu Deus é poderoso embaixo. Então ele está falando que você vai chegar do outro lado. Se ele te prometeu, ele cumpre. Tá pegando bem o sinal aqui da rádio. Ó, deu um branco aqui da rádio de Camboriú e Ondas Curtas aqui. Voz missioneira, né? Tá pegando aí com a antena baixa também. Interessante, bem interessante aí a sensibilidade desse rádio. Vamos ver como ele vai se comportar lá fora. Bom, eu vou desligar ele agora. Basicamente, nós já exploramos todas as funções deste pequeno rádio, quer dizer, todas as funções aqui dos teclados, né? Houve alguma dúvida aí? Vocês tiveram alguma dúvida no manuseio do rádio? Não preciso nem dividir por capítulos, porque ele é bem fácil, bem intuitivo de utilizar. Agora eu vou ligar o painel de iluminação. Para fazer isso, é só levantar ele automaticamente, ó. Deixa eu puxar aqui. Ó, automaticamente ele já vai ligar a luz para você ter um painel de iluminação para leitura, ou se estiver fazendo um camping, onde você estiver, né? Estiver no escuro, você tem aí, faltou energia elétrica, tem esse painel de iluminação aqui. Então achei bem legal. Ele acende automático, ó. E agora nós vamos testar aqui novamente a lanterna. A lanterna que tem 3 níveis. Nível 1, ó, acho que acendeu só no meio aqui. Aí o nível 2 e o nível 3. Aí ele acende todo o painel, ó. Aperta novamente e desliga. Então o rádio que tem uma boa bateria, 4.000 mAh. Temos aqui a lanterna, temos o painel solar, temos o painel de iluminação. Agora é hora de testar a função SOS. Vamos ver se ele vai disparar aqui um alarme alto. Apertar por 2 segundos. Tem um volume bem alto, não é? Eu já testei aqui rádio com volume mais alto, mas esse aqui é bem alto também. Vamos testar de novo aqui, apertar o SOS, ficar segurando por 2 segundos. Ok, função SOS também funcionando perfeitamente. Legal, gostei aqui do teste aqui do aparelho. Vocês podem notar que ele é muito fácil de usar, muito fácil de operar. A manivela aqui, ó, como funciona a questão da manivela? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Ele dá um giro aqui, se você pegar na ponta. E aí você pode fazer o carregamento da bateria. Para cada minuto que você gira aqui, você faz 5 minutos de carga de rádio. Então, ficando 1 minuto girando, você consegue 5 minutos de rádio tocando. Claro, dependendo do volume que você utilizar, usando um volume aí médio para baixo, mas seria mais ou menos essa velocidade aqui, ó, durante 1 minuto nessa velocidade. E aí você consegue mais ou menos 5 minutos de carga. Ok? Mais uma passadinha na parte visual do rádio. Outro teste que eu fiz foi os fones. Os fones é mono, gente, não é estéreo. Então, para quem quer um som com separação, profundidade, aí esse rádio não proporciona nos fones uma saída estéreo. Qualidade de som, os fones também ok. Nada de excepcional assim, mas a qualidade satisfatória. Vamos testar então aqui, eu já ia esquecendo, né, de fazer o teste para mostrar para vocês do sistema de carregamento dele aqui, puxando o cabo, para vocês verem como ele faz o carregamento da bateria. Ó, ele vai fazer o carregamento e vai ficar piscando aí, mostrando para vocês
o nível da bateria, até ele chegar a 100%. Isso eu achei bem legal, porque você já tem uma ideia mais ou menos em que nível está a bateria. Então, quando ele chegar a 100% aqui, ele vai acender uma luz azul que vai indicar que o rádio está totalmente carregado. Isso aqui eu achei um ponto muito positivo aqui neste aparelho. A banda começa em 87.5 e vamos fazer aqui então uma busca automática aqui por sintonia. O que ele consegue encontrar aqui. As principais emissoras, eu acredito que não vai ter problema nenhum na recepção. Vamos assim dizer, a parte comercial. A primeira ideia justamente é pensar o quê? Bom, vou criar um compartilhamento de guarda-chuva e vou cobrar pelo serviço, né? E não está errado se fosse assim. Vocês podem notar aí, direto. Deixa eu baixar um pouquinho mais aqui. Vocês podem notar que o som é bem claro, né? Tem um agudo bem claro, não tem aquele médio estridente. Pareceu muito bom o som, bem limpo o som do rádio. Eu, por exemplo, já perdi muitos guarda-chuvas em ônibus, em Uber, em outros locais também. Isso deve acontecer. 972913. Online ou presencial com desconto. Emprego e renda nesse país é o bandido. Aqui não são pessoas de bem. Então Recebendo sinais aí dentro de um raio de 50 km perfeitamente, sem nenhum tipo de dificuldade. O sinal está dentro do que eu esperava para um rádio de emergência. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui manualmente numa frequência aí em 100 km para ver se ele recebe algum sinal. lembrando que nós teremos sorteios Bom. todas as quintas-feiras aqui na programação. Opa, parece que eu errei o botão aqui. Vou botar aqui no volume aqui. Toda semana tem promoção por lá para você faturar prêmios maravilhosos aqui da União. E hoje eu tenho então um par de ingressos do Parque Aquático Cascaneia. Quem faturou? Tomara que eu consiga falar o nome da pessoa certinha, né? Porque, ó, não sou muito boa aí no alemão. Eu acho que é alemão, né, o sobrenome. É uma mulher. Quem faturou foi a Tatiane Gidhardt. É isso, Tati? Parabéns, você acaba de faturar, então. Bom, está aprovado. Sensibilidade no FM, ok. Recebendo aí sinal no raio de 100 km aí. Sinal da Rádio União FM de Blumenau, 100 km em linha reta. Então, dentro do padrão DSP que eu esperava de um bom rádio com uma boa sensibilidade no FM. Vamos testar agora o AM. Bom, no AM aqui... A linha mais lúcida e a linha azul. Todo o pai tá entendendo? Então, assim, seguindo o rapaz, a pessoa está na opção de fazer. Ok, o AM, ele está em 9 kHz, que é a frequência europeia. Eu não consegui passar ele para 10 kHz. Eu não sei se o rádio tem a opção de 10 kHz. Eu vou conversar lá com o pessoal da fábrica e perguntar se a meu rádio veio com a versão europeia ou se tem alguma opção para passar o rádio para a versão de 10 kHz aqui, se tem algum comando que eu consiga dar no teclado. Então, no AM, este modelo, por exemplo, aqui fica inutilizado para quem está no Brasil, porque não vai conseguir, ou na América do Sul, né, não vai conseguir sintonizar as emissoras de 10 em 10 kHz. E não tem aqui uma sintonia fina que eu possa manualmente passar para um 420, ó. Ele vai sempre pular de 9 em 9 kHz. Então aí dificulta bastante para quem está nas Américas. Apresentando pontos de encontro. Beleza, Brasil. São 11h40. Aí a Rádio Nacional. Escolha Franca, sou Raimundo Barros, Carolina do Maranhão. Ô Raimundo, que prazer falar com você. Só para esclarecer, eu sempre pego algumas emissoras por padrão para fazer os testes, né? Não preciso ficar aqui fazendo teste com dezenas de emissoras. Eu pego aquelas principais, que a gente já sabe quais são os níveis de sinais que chegam em cada região, e aqui eu posso testar e ver se está recebendo com uma boa qualidade de sinal.
Especial, muito obrigado aí pelo carinho da sua audiência. Francisco, não lembra, né? Ô Francisco, Oi, Francisco. bom dia, meu amigo. Aqui é Francisco Gomes, aqui de Brasília. Estou aqui no Guará. Ligado aqui na programação do nosso. Falou, Francisco. Muito obrigado. Lembro que ele já falou. Agora é perto do meio-dia e o sinal está chegando razoavelmente bem aqui da Rádio Nacional. A antena dele é curta, então ele está tendo uma boa recepção também em ondas curtas. O que eu posso garantir para vocês é o seguinte: esse rádio está com uma boa sensibilidade nas 3 bandas, né? Em ondas curtas, em ondas médias e também no FM. Então o rádio, em relação à recepção, sensibilidade, está funcionando muito bem. Não há muito o que dizer em relação a este aparelho na questão de sensibilidade. Bom, gente, a minha opinião geral do aparelho. É um aparelho fácil, muito fácil de manusear. Quase não precisa de manual de instruções. Ele é intuitivo, tem um visual bem bacana. Eu gostei bastante daquele mostrador de carregamento na parte frontal do rádio, que dá uma ideia de onde está o nível da bateria. É um rádio que pode operar tanto com bateria como pilhas palitos AAA. Tem um painel solar que auxilia na energia, ele não faz o carregamento. O próprio manual traz essa informação, mas auxilia a manter ali o nível da bateria dependendo do uso que você está fazendo. E tem uma manivela para você fazer o carregamento da bateria. Então, a cada minuto que você fizer, dependendo da velocidade que você colocar na manivela, você consegue até 5 minutos de energia no rádio. Então, prepare aí a sua mão aí para dar manivela, porque 5 minutos para 1 minuto é bem interessante. Tem uma excelente sensibilidade no FM, o que é fundamental num bom rádio DSP. A qualidade do sinal de ondas curtas é muito satisfatória. O AM, como vocês viram, ele não funciona para a nossa região. Este modelo não tem a opção para os 10 kHz. Funciona como Power Bank. No manual do aparelho informa que a função de Power Bank deve ser usada quando necessário e não como uma fonte permanente de carregamento de outros dispositivos. E creio que essa é a função de todo rádio de emergência. É aquele aparelho que vai ser levado para um camping, para você pescar, para você fazer caminhadas ou deixar sempre ali num cantinho da sua casa reservado para momentos de emergência. O som é bom, é focado em médios e agudos. Não tem aquela presença de graves. Se você é mais exigente, então ele vai deixar a desejar um pouco. Mas ele tem equilíbrio entre o médio e o agudo. Está na medida certa. Quando você tem muito médio, sem grave, dá aquele som metálico. Quando nós temos muito agudo, nós temos o exagero do S, da silibante. Então, para um rádio de emergência, para a função que ele se propõe, o som não vai atrapalhar a usabilidade do aparelho. Fábio, eu não gostei do rádio, esse rádio não é para mim. Se você ainda tem dúvidas, eu vou continuar trazendo novidades, fazendo novas apresentações de rádio de emergência. Talvez esse modelo não seja o certo para você. Então eu vou criar uma playlist, vou deixar no canal uma playlist dedicada exclusivamente para os rádios de emergência. Aí você volta outro dia, assiste novos vídeos e decide aquele modelo que se encaixa no seu perfil e no seu bolso.